O tema de hoje é Cristãos enfrentando o mundo. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 各位弟兄姊妹們平安。現在請大家一齊同心嚟禱告。親愛嘅恩主，感謝你，你讓我哋藉着今日嘅話語嚟到睇清楚呢個世界嘅唔安穩，藉着呢個疫情，讓我哋更加嚟到認識到你嘅權能、智慧、公義、憐憫同埋恩典，使我哋知道你係唯一嘅救主，係掌管明天嘅神。若不是因着主嘅恩惠憐憫，我們就失去咗今生同埋來生嘅生命。求聖靈親自嚟向我哋心中說話，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。O ser humano, por natureza, ama as coisas do mundo. Mas como alguns que foram salvos pelo sangue precioso da cruz ainda amam dinheiro, sexo e poder. Nosso Senhor Jesus nos exorta dizendo: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porém, muitos cristãos acham difícil fazer isso e não estão dispostos a aceitar a exortação do Senhor. O que faz os cristãos deixarem de amar a Deus? Já na velhice, o apóstolo João exortava os cristãos: não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora gostaria de compartilhar as influências do mundo nas nossas vidas em 3 pontos. Primeiro, o dinheiro e a ganância. O dinheiro tem tanto o lado bom como o lado ruim. Precisamos do dinheiro para ter comida, roupas para vestir, casas e carros. Na verdade, o dinheiro tem suas funções, como por exemplo, contribuir e promover o avanço da obra de Deus. Mas a ganância por dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso, muitas pessoas, por quererem ganhar dinheiro, elas ignoram tudo e se esforçam ao máximo para alcançar esse objetivo. Portanto, a Bíblia nos diz que ganância é como idolatria, ou seja, o dinheiro torna prioridade e o seu Deus. A Bíblia também diz: não podemos servir a Deus e servir Mamon. Na sociedade hoje, quantas pessoas têm se separado dos seus maridos e esposas por dinheiro? Mães têm deixado de cuidar dos seus bebês recém-nascidos e irmãos têm se desentendido por dinheiro. Como diz o ditado chinês, o dinheiro faz realizar todas as suas vontades. Mas o dinheiro não pode comprar amor, não pode comprar uma família acolhedora, muito menos vida e salvação. Na verdade, Deus deu a cada um de nós a capacidade de trabalhar e a sabedoria do céu. Por isso, em tudo devemos fazer o nosso melhor. Será que todas as pessoas ricas têm problemas? Se uma pessoa que é rica e ama muito o Senhor, que benefício e ajuda ela trará para a obra de Deus? Como ela poderia contribuir para isso? Em primeiro lugar, não se esqueça da promessa de Deus. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Deus é fiel. Portanto, quero lembrar aos cristãos que são ricos materialmente que tudo que possuem são recompensas do nosso Deus Pai. Por isso, devemos ser bons administradores do dinheiro diante de Deus. Se preocupe com as necessidades da obra do reino de Deus e esteja disposto a ajudar os necessitados. Me lembro de um cliente que veio à loja comprar coisas. Quando ele tinha acabado de se converter ao Senhor, Deus o abençoou muito. Ele abriu uma loja, o negócio foi bom. Depois ele quis ganhar mais dinheiro e abriu outra, que rendeu muito dinheiro. Com o tempo, ele aos poucos foi parando de frequentar o culto na igreja aos domingos e só saía para se divertir, comer e beber. Depois de um tempo, ele passou na frente da minha loja, me viu e entrou. E me perguntou: por que justamente no domingo, que é o melhor dia para os negócios, você não abre a porta? Eu disse a ele: no domingo, eu sirvo a Deus com minha família. Ele disse que desde que parou de ir às reuniões da igreja, sua loja faliu, sua casa e seu carro foram vendidos
e agora ele está com muitas dificuldades para sobreviver. Eu aconselhei a se arrepender sinceramente, voltar para a igreja e buscar o nosso Deus gracioso e misericordioso. Depois de alguns meses, ele voltou e me agradeceu. Deus é fiel. Depois que ele voltou para Deus, Deus novamente o abençoou e ele voltou a ter o seu negócio, casa e carro. Irmãos e irmãs, Deus muitas vezes nos recompensa com toda abundância para nos provar e nos tornar mordomos fiéis dele e usar tudo que ele nos deu para a sua obra. Por isso, devemos compreender claramente o valor do dinheiro, aprender a fazer o que é o bem e ser rico em boas obras, estar dispostos a dar esmolas e ajudar os que precisam. Segundo, o sexo no mundo. O casamento deve ser monogâmico de um só parceiro. Sexo é criação de Deus. Deus criou homens e mulheres à sua própria imagem e semelhança, então são sexos opostos. Sexo foi criado por Deus para o casamento. Duas pessoas se tornam uma. Naquela época, marido e mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque o relacionamento entre marido e mulher era sagrado, puro e completo. Mas nos últimos tempos, a pornografia invadiu nosso mundo e atingiu um ponto em que está fora de controle. De acordo com a Bíblia, em Coríntios 6,18 diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Nosso corpo é templo de Deus e o Espírito de Deus habita nele. Deus é santo e não permite a existência do pecado em nosso corpo. Em 1 Pedro 1:13a, 14:15 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Como filhos obedientes, não deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Terceiro, o poder no mundo e a ambição. A expectativa das pessoas no mundo é serem bem-sucedidas. Não é pecado não querer ser uma pessoa simples. Mas o problema está em disputar por poder e superioridade. Isso mostra que a nossa natureza humana é corrompida. Até mesmo os discípulos que seguiram o Senhor por 3 anos e meio não puderam aprender a humildade e a mansidão do Senhor. Quando o Senhor Jesus foi para Jerusalém completar sua missão no mundo, os discípulos ficaram discutindo sobre quem era o maior. Esse tipo de luta por poder destrói os relacionamentos interpessoais de muitas pessoas. Na política, os países poderosos se esforçam para serem o primeiro do mundo. Na igreja, se houver disputa por poder, não haverá união. E no lar, se marido e mulher disputam pelo comando da casa, não conseguirão viver juntos em harmonia. Portanto, a disputa pelo poder destrói muitos bons relacionamentos, tornando irrecuperável. O Senhor Jesus é a pessoa de maior autoridade. Ele disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Mas ele nunca usou essa autoridade contra as pessoas, mas usou a autoridade espiritual para ajudar as pessoas. Portanto, os cristãos devem usar a autoridade espiritual para tratar os outros. Devemos usar a autoridade com amor. O amor pelas pessoas é muito poderoso. Agir com amor é mais eficaz e poderoso do que 1000 palavras. Pessoas doentes não serão consoladas apenas com palavras, mas se levarmos e acompanharmos as pessoas ao médico, demonstraremos um amor que se dispõe a se sacrificar por elas. Também devemos usar a autoridade com humildade. O Senhor Jesus humildemente lavou os pés de seus discípulos. Essa autoridade de Jesus teve o objetivo de fazer Pedro aprender o segredo de ser exaltado. Pedro disse em 1 Pedro 5,6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A autoridade também deve ser acompanhada com domínio próprio.
A autoridade é muito usada especialmente para os próprios interesses, mas a autoridade espiritual requer domínio próprio, ou seja, você não pode usar a autoridade para fazer as coisas para si mesmo. Quando Jesus foi tentado, mesmo estando com fome e tendo autoridade para transformar pedras em pão para comer, ele foi capaz de se controlar e mostrou seu grande poder para enfrentar a tentação e não caiu nas ciladas do diabo. No ministério cristão, existem muitas pessoas que trabalham duro e servem fielmente ao Senhor. Não amam a fama e o dinheiro. Se sacrificam silenciosamente pelo Senhor, enquanto muitas igrejas heréticas frequentemente aparecem nos canais de TV. Elas usam o dinheiro não de maneira dedicada para a obra do Senhor. O que eles querem é poder, não para exaltar a Cristo, mas para exaltarem a si mesmos. Portanto, nós cristãos devemos levar a sério o que o Senhor nos diz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos e irmãs, não sei em que situação vocês estão, mas se quisermos vencer o mundo, devemos contar com a ajuda do Espírito do Senhor. Porque a nossa carne é muitas vezes dominada pelos prazeres e vícios do pecado. Apenas o Espírito do Senhor pode nos libertar de tudo isso. As pessoas têm tendência de amar alguma coisa ou alguém. Então, se nós amarmos ao Senhor, nosso coração fugirá de todas as tentações do mundo e viveremos satisfeitos e alegres. Para vivermos em santidade, precisamos estar unidos com o Senhor, porque é impossível lutar contra o pecado com a nossa própria força. Por fim, devemos confiar no Senhor para vencer a tentação do dinheiro, para vivermos satisfeitos, amar e temer a Deus para que o casamento seja somente com uma pessoa, e devemos usar a autoridade e poder obedecendo de todo o coração a Deus. Que possamos dizer: digno é o nosso Deus Santo, glorioso, que nos abençoou com seu amor abundante. Amém.